Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Pensando aqui com meus botões nesse caso do Bando Master. A Operação Lava Jato foi anulada porque o juiz conversava com o procurador por meio de mensagem. Agora, e o juiz que conversava com o bandido que contratou a mulher do juiz por 129 milhões de reais? E esse juiz indo na casa do bandido, em Brasília e em Trancoso, para fazer sei lá o quê? Enquanto isso, a Receita Federal consegue rastrear um vendedor de coco na praia, mas não consegue encontrar os 51 bilhões da maior fraude bancária da história do Fazendão. Hoje, 9 de março de 2026, é o dia da soneca, o dia da dentadura, o dia da boneca Barbie, o dia do corredor de rua, o Dia Internacional do DJ e o Dia Internacional da Almôndega. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro, bolsa de valores e Bitcoin andando de marcha ré, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Maurinho Bobeira, o amarra-cachorro do verdadeiro chanceler do Fazendão, Papa Smurf, o megalonanico, conversou por telefone ontem com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio para tratar de temas da relação bilateral, incluindo a possibilidade de facções criminosas brasileiras serem enquadradas como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos. Segundo o portal Metrópolis, durante a conversa, o menino de recados do megalonanico Papa Smurf buscou convencer o Washington a não incluir grupos como o PCC, o Primeiro Comando da Capital, e o CV, o Comando Vermelho, na lista de organizações terroristas estrangeiras, classificação usada pelos Estados Unidos para grupos considerados uma ameaça à segurança internacional. A possibilidade de enquadramento dessas facções vem sendo discutida dentro do governo norte-americano e pode avançar nas próximas semanas. O processo envolve diferentes órgãos federais, como o Departamento de Estado e o Departamento do Tesouro, responsáveis por analisar as informações de segurança antes da decisão final. Nos bastidores, o desgoverno Petralha de Ocupação teme que a medida abra caminho para sanções mais severas e até para ações unilaterais de combate ao crime organizado na América Latina, sob o argumento de enfrentamento ao narcotráfico. O satânico psicopata golpista lobista está negando ter visitado a casa do vigarista Daniel Vorcaro em Trancoso, na Bahia, após a publicação de uma colunista. A assessoria do meliante togado divulgou uma nota afirmando que são falsas as informações publicadas pelo blog de Lauro Jardim, do portal O Globo, sobre uma suposta visita do doente mental à casa do empresário Daniel Vorcaro em Trancoso, na Bahia. O resort ligado ao Bubina, o amigo do amigo de meu pai, renegociou um empréstimo 5 vezes e com juros abaixo do mercado. Os empréstimos concedidos pelo Bradesco ao grupo gestor do resort Maracutaiaiá, negócio que pertenceu à família do amigo de meu pai, tiveram renegociação sem multa e com juros abaixo da Selic. Entre 2016 e 2024, o empréstimo de 20 milhões e 400 mil reais, ou 31 milhões de reais atualmente, na correção pela inflação, passou por 5 renegociações. A apuração foi feita pelo jornal O Estado de São Paulo. O meliante togado terrivelmente crente do pé quente, membro ativo da curriola que infesta o Sindicato do Crime Organizado que opera nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Podres Poderes, não abre mão de dar uma no cravo, outra na ferradura. Agora, ele apelou para tecnicalidades rasteiras misturada com legalês para rejeitar a análise de um pedido apresentado pela procuradora estadual Rebeca Ramagem
no sentido de suspender o bloqueio das contas bancárias dela. A medida foi determinada pelo coleguinha psicopata, de quem ele não ousa divergir abertamente. Na decisão, o terrivelmente crente do pé quente afirmou que o tipo de ação utilizado pela defesa, um mandado de segurança, não pode ser empregado para contestar decisões tomadas por outro meliante togado do sindicato do crime organizado. Covardemente, ele citou o regimento interno da Pocilga e a jurisprudência consolidada do sindicato do crime, elementos que podem e são frequentemente alterados e pisoteados num estalar de dedos pela gangue dos 11, ao seu bel prazer. Rebeca Ramagem é esposa do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos de prisão na psicodélica ação penal que investigou uma delirante trama golpista no Fazendão. Após a condenação, Ramagem deixou o Fazendão em setembro e seguiu para Miami, aqui nos Estados Unidos. No pedido apresentado ao sindicato do crime, a procuradora argumentou também que o bloqueio das contas dela configura um cenário de exceção e viola direitos fundamentais, já que ela não é investigada e nem responde a processo judicial. Ela também sustentou que possui independência financeira do marido. Segundo Rebeca, o casal é casado em regime de separação total de bens, e os recursos dela, agora bloqueados, são resultado da própria trajetória profissional dela. E um resumo do noticiário político-policial do Fazendão traz a notícia de que o senador Alessandro Vieira anunciou que já conseguiu mais de 30 assinaturas para abrir uma CPI que investigará o Bobina, amigo do amigo de meu pai, e o satânico psicopata golpista lobista. O Partido Novo apresentou mais um pedido de impeachment do satânico psicopata golpista lobista. O Space Liberdade informa que Zema, pré-candidato à presidência, foi a Brasília para protocolar o pedido de impeachment, dizendo que já passou da hora de termos impeachment dos meliantes togados e que ele não tem o rabo preso com ninguém. Ainda no Space Liberdade, a informação de que Darren Beatty, conselheiro para relações com o Brasil nos Estados Unidos, vai viajar ao Fazendão na próxima semana para uma agenda que inclui uma reunião com o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. A Gazeta Brasil informa que o principal índice acionário brasileiro, o Ibovespa, encerrou a sessão desta segunda-feira em alta de 0,86% aos 180.915 pontos, impulsionado pelas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a guerra contra o Irã estaria praticamente concluída. O dólar acompanhou a tendência, fechando em queda de 1,52%, cotado a R$ 5,16. Segundo Trump, em entrevista à CBS News, os Estados Unidos estão muito à frente do cronograma inicial de duração do conflito no Oriente Médio, que ele calculava na semana passada em até 5 semanas. O presidente norte-americano afirmou que, abre aspas, acho que a guerra está praticamente concluída. Eles não têm marinha, não têm comunicações, não têm força aérea. Os mísseis estão dispersos, os drones sendo destruídos por toda parte, inclusive nas fábricas. Não sobrou nada do ponto de vista militar. Fecha aspas. A ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, diz que a defasagem do preço do óleo diesel vendido pela Petrobras em relação ao praticado no mercado externo atingiu o nível recorde de 85%. A entidade calcula que a defasagem abra espaço para uma alta de R$ 2,74 por litro de óleo diesel. A Petrobras está há mais de 300 dias sem reajustar o preço. O Fazendão já tem mais de um cartão de crédito por pessoa. O número dá uma dimensão do papel central que o instrumento ganhou no consumo das famílias, em um movimento que aquece a briga de bancos e fintechs emissores pela concessão do crédito que lastreia o plástico.
E como sempre, eu abro um parêntese aqui neste NetJornal para chamar a sua atenção para a premente necessidade de ajuda. Você já deve ter percebido que o meu esquema operacional independente me coloca naquela proverbial condição de lobo solitário. Mas eu não sou um lobo solitário porque eu queira, não. É porque eu não tenho como remunerar minha equipe. Eu não tenho retaguarda alguma, patrocínio zero. Eu dependo da sua ajuda e de uma monetização ainda muitíssimo incipiente do YouTube, algo que, como você sabe, pode ser cortado a qualquer momento, como foi em março do ano passado. Por isso, eu preciso que você envie de qualquer valor e eu espero sinceramente que esse envio se torne algo rotineiro. Pode ser semanal, a cada 10 dias, quinzenal, a cada mês, não importa. Veja só, eu não quero virar milionário, não. Eu preciso apenas de condições financeiras para recompor minha equipe e realizar meu trabalho, porque depois de 2 anos aqui nos Estados Unidos, fazendo tudo absolutamente sozinho, eu estou fisicamente exausto. Além disso, eu preciso também outra ajuda sua igualmente muito importante, fazer com que o número de inscritos no meu canal do YouTube cresça. Por isso, peça para todo mundo que você conhece se inscrever, em casa, lá na escola, no trabalho, lá no clube, na igreja, em qualquer lugar. É com esse tipo de ajuda, um valor qualquer enviado regularmente, mais a propaganda informal feita por você para que outras pessoas se inscrevam no canal, é que eu poderei reagrupar minha equipe e continuar levando até você a informação objetiva, honesta, isenta e bem-humorada que você já se acostumou a receber de segunda a sexta-feira. Desde já, muito obrigado pela sua atenção e pela sua colaboração. Eu conto com você. O chefe da quadrilha Petralha que fraudou a eleição de 2022 sancionou uma lei que reforça a proteção a vulneráveis vítimas de estupro. A nova norma deixa explícita a presunção absoluta de vulnerabilidade e impede relativizações baseadas em consentimento, histórico sexual ou mesmo gravidez. A cidade brasileira de Monte do Carmo, no Tocantins, se prepara para uma nova fase de desenvolvimento. Um investimento de 250 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais, na extração de uma jazida de ouro, tem potencial para alterar consideravelmente o perfil econômico da cidade. Conhecido pela tradição rural, o município preserva patrimônio histórico que remonta ao século XVIII. A nova unidade da mineradora peruana Hochschild Mining terá a capacidade para extrair e processar 6.000 toneladas de minério por dia. O projeto prevê 12 anos de vida útil para a jazida de ouro. Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, o grande Zé Turbante, foi escolhido líder supremo do Irã. O filho do Ayatolá despachado para o colo do capeta foi eleito por um órgão composto por 88 clérigos de alto escalão, que, como você já deve saber a esta altura, de clérigos esses sujeitos não têm nada. São apenas a elite do terrorismo iraniano fantasiada de liderança religiosa. O problema, neste exato momento, é que não se sabe se Mojtaba Khamenei está vivo ou morto. Esta postagem informa que a TV iraniana admite que o agora novo líder supremo foi gravemente ferido num ataque israelense. E agora se sabe por que ele não estava presente no momento do juramento como novo líder e nem fez qualquer aparição pública. Alguns dizem que ele desviveu por causa dos ferimentos. A mulher dele, sim, desviveu no ataque israelense. A suspeita de que algo errado não está certo com o novo Zé Turbante iraniano é reforçada pelo portal Conservatism and Elegance, que informa que na cerimônia oficial de juramento de lealdade a Mojtaba Khomeini, apareceu diante da plateia apenas uma réplica de papelão dele, ou seja, uma imagem do novo líder supremo. Ele não deu as caras. O portal informa que relatorias indicam que Mojtaba Khomeini estaria inconsciente depois de uma tentativa de assassinato.
Enquanto isso, o governo teocrático do Irã está prometendo revidar duramente os ataques desfechados pelos Estados Unidos e Israel, utilizando tecnologias ainda desconhecidas no Ocidente. Agora é hora de falar sobre tecnologias existentes e de revelar os bastidores de como Israel conseguiu eliminar o Zé Turbante Ali Khamenei. O Irã construiu a rede de vigilância civil mais abrangente do Oriente Médio. Câmeras em todas as ruas, reconhecimento facial nas universidades, leitores de placas que multavam automaticamente mulheres por elas tirarem o hijab dentro dos próprios carros. Um aplicativo móvel chamado Nazer, que permitia aos cidadãos denunciar mulheres sem véu. Drones nas praias. Israel hackeou quase tudo isso. De acordo com o jornal Financial Times, citando 2 pessoas a par do assunto, quase todas as câmeras de tráfego de Teherã estavam comprometidas há anos. As imagens eram criptografadas e transmitidas para servidores em Tel Aviv e no sul de Israel. Uma câmera, em especial, próxima à rua Pasteur, provou ser particularmente valiosa. Ela estava posicionada de tal forma que os analistas israelenses conseguiam ver onde os membros da equipe de segurança de Khamenei estacionavam os carros pessoais deles. Por meio daquele único ângulo de câmera, a inteligência israelense montou dossiês com os endereços residenciais dos seguranças, os horários de trabalho, as rotas de deslocamento e quais altos funcionários eles eram designados para proteger. Um oficial de inteligência israelense disse ao Financial Times que eles conheciam Teherã como eles conhecem Jerusalém. E quando você conhece um lugar tão bem quanto conhece a rua onde cresceu, percebe imediatamente quando algo está fora do lugar. No dia 28 de fevereiro, quando a inteligência confirmou que Khamenei participaria de uma reunião matinal no complexo perto da rua Pasteur, a operação entrou na fase final. Israel interrompeu cerca de 12 antenas de celular naquela área, fazendo com que os telefones aparecessem como ocupados quando discados. A equipe de segurança de Khamenei não conseguiu receber alertas. Os aviões israelenses dispararam 30 munições de precisão. O ataque foi realizado à luz do dia, para surpresa tática. A ex-oficial do Mossad, Sima Shine, disse ao Financial Times que o foco estratégico de Israel no Irã remonta a uma diretiva de 2001 do primeiro-ministro Ariel Sharon. 25 anos de coleta paciente de inteligência culminaram em uma única manhã de sábado. E aqui está a parte mais interessante que você deve guardar na memória. As câmeras que Israel hackeou não eram de instalações militares. Eram o aparelho de vigilância doméstica do regime. As mesmas câmeras que rastreavam mulheres que tiravam aquele pano de chão da cabeça, o hijab. O mesmo sistema que enviava mensagens de texto automáticas para mulheres em Isfahan, acusando-as de vestimenta imprópria. A mesma infraestrutura que a patrulha de orientação usava para montar dossiês digitais sobre mulheres e meninas iranianas pelo crime de mostrar o cabelo. Israel transformou as ferramentas da polícia da moralidade nas ferramentas da destruição do regime. O regime construiu um estado de vigilância para controlar as próprias mulheres. Um serviço de inteligência estrangeiro cooptou esse estado para matar o homem que ordenou a construção dessa ferramenta. As câmeras que vigiavam as mulheres se tornaram as câmeras que viram o Zé Turbante Ali Khamenei morrer. E isso é justiça poética escrita em código. Enquanto isso, uma garota judia de língua afiada, chamada Jessica, que nasceu no Reino Unido e mora em Israel, gravou um vídeo explosivo e, na opinião de muitos, inclusive a minha, definitivo
sobre o pederasta português que atualmente bate ponto como secretário-geral da ONU. A mensagem que Jessica enviou a Antônio Guterres é curta e grossa. Confira. Antonio Guterres, the Secretary-General of the UN, condemned the military escalation taken by the United States and Israel against the Iranian regime, saying it undermines international peace and security. Antonio, for the love of God, shut the fuck up. We are tired of you. Last month, whilst the Iranian regime was slaughtering tens of thousands of Iranian civilians, you congratulated them on their anniversary. You hypocrite. You do not get to weigh in on peace and security when you propped up the entity responsible for all of the instability in the Middle East. Why does Hamas exist? Iran. Why does Hezbollah exist? Iran. Why do the Houthis exist? Iran. Who made the IEDs that blew up American soldiers in Iraq? Iran. Who was building an extremely secretive, unchecked nuclear program? Iran. Why are there military bases in Kuwait, in Saudi Arabia, in Bahrain, in the UAE, in Qatar? To protect them from who? The Islamic Republic of Iran. And despite all of this, what did you and your sordid organisation do? You gave them legitimacy. The UN elevated the Islamic Republic of Iran into positions of power within the UN, allowing them to chair multiple committees and multiple bodies, including human rights. You're a joke. Your organisation is a joke. So whilst I and millions of other individuals around the world celebrate the success of the US and Israel's joint strike and celebrate the beginning of the end of an oppressive, tyrannical, murderous regime that has violated every single human right known to man and that's held the good people of Iran in shackles for 47 years, you and your useless organisation can rot in hell, along with Khamenei, Nasrallah, Sinwar, Deif, Haniya, Shamkhani, and all the others who dared to threaten humanity. Fuck you. Na revista Oeste, a informação de que a guerra entre Israel e Irã ganhou uma nova dimensão neste fim de semana quando ataques israelenses atingiram pela primeira vez a infraestrutura petrolífera iraniana em Teherã. A ofensiva provocou grandes incêndios em refinarias e depósitos de combustível, aumentou o risco de desabastecimento e pressionou o preço do petróleo no mercado internacional. Além da refinaria, os bombardeios atingiram tanques de armazenamento de petróleo bruto e centros logísticos de produtos petrolíferos. As explosões provocaram incêndios de grandes proporções e, segundo autoridades iranianas, deixaram pelo menos 6 mortos e 20 feridos. Nas últimas semanas, as ofensivas israelenses estavam concentradas principalmente em alvos militares. Agora, a ação mira diretamente a infraestrutura energética iraniana, em uma tentativa de reduzir a capacidade de exportação de petróleo e de afetar o abastecimento interno do país. O impacto da guerra também se refletiu no mercado internacional de energia. O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira, perto de $100 o barril. Em Roma, o Papa Leão XIV pediu diálogo e o fim dos bombardeios em meio à guerra. Falando durante a oração do Ângelus, na Praça de São Pedro, Leão XIV disse que o conflito estava alimentando o medo e o ódio e expressou preocupação de que tudo isso pudesse se espalhar ainda mais. Neste dia 9 de março, em 1074, o Papa Gregório VII declarava que todos os padres católicos que fossem casados seriam excomungados. Em 1815, o cientista e inventor inglês Francis Ronalds descrevia o primeiro relógio operado por bateria na Philosophical Magazine. Em 1825, o México reconhecia a independência do Brasil. Em 1841, a Suprema Corte norte-americana decidia, no caso Estados Unidos versus Amistad, que os africanos cativos que assumiram o controle do navio que os transportava foram levados à escravidão ilegalmente.
Em 1935, Adolf Hitler anunciava a criação de uma nova força aérea. Em 1959, a boneca Barbie fazia sua estreia na American International Toy Fair, em Nova York. Em 1961, era lançada com sucesso a Sputnik 9, transportando um manequim apelidado de Ivan Ivanovich e demonstrando que a União Soviética estava pronta para começar o voo espacial tripulado. E em 2011, o ônibus espacial Discovery fazia seu último pouso após 39 voos. Esta edição está terminando e eu aproveito para agradecer mais uma vez a você, dessa grande família patriota que tem me prestigiado ao longo desses anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e a acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo isso pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse aí, ó, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o Francisco Paulo Pinto, para o Enoque Cavalcante Santos, para a Lúcia de Jesus Guimarães Barbosa, Eugênio da Silva Leite, Aurelânia Maria de Carvalho Menezes, Maria Cristina Peraro Reis, José Reinaldo Araújo Correia, Tirso Henrique Branco Filho, Luiz André Ebert, lá de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, Vitorino Ribeiro, Cobi Construções e Empreendimentos Limitada, de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Luiz Tadeu Barrote e para o Alcides Barbosa de Amorim. Ah, e mais uma coisinha. No meio dessa chuvarada sem fim no fazendão que causa tanta tragédia, surge uma solução simples, de bom senso. Quer acabar com os alagamentos e as enchentes no fazendão? Então, não jogue lixo nas urnas. Até a próxima.